significado de razão entre duas grandezas. Então, o que a gente pretende nessa aula? Identificar frações como representação de um quociente. Esse quociente aí é o resultado de uma divisão, tudo bem? Quociente, resultado de uma divisão. Compreender o significado de razão entre duas grandezas, tá? E identificar frações como representação de razão entre duas grandezas em diferentes contextos. Razão entre duas grandezas. Então temos aqui, considere A e B como duas grandezas, com B diferente de zero. B diferente de zero. A razão entre elas se dá pela divisão de medida em uma grandeza pela medida de outra grandeza. Esse B aqui é o denominador, é o número que vai embaixo da fração, tá? Ele não pode ser igual a zero, tá? Então, o B pode ser qualquer número que seja diferente de zero. Ele pode ser menos 1? Pode. Pode ser menos 5? Pode. Pode ser 5, mas pode ser zero? Não. Tá? Então, B sempre tem que ser diferente de zero. Então, temos aqui, ó, distância percorrida e tempo gasto. 120 quilômetros, tá? Ele percorreu em 3 horas. Então, ele levou 3 horas para percorrer 120 quilômetros, tá? Então, aqui o VM é velocidade média, tá? Então, a velocidade média presente aqui, nesse exemplo, é de 40 km em horas, por horas, tá? Então, 40 km em uma hora. Então, se ele manter essa velocidade constante, vai estar dizendo o quê? Que ele vai percorrer 40 km em uma hora, ok? Como eu tinha comentado com vocês no começo aqui, ó, temos a questão número 1. 6.039, tá? Dividido por 3. Vamos lá. Dividindo 6.039 por 3, tem seu quociente, é o resultado. Qual que é o resultado dessa divisão? Então tá, eu vou pegar 6.039 e fazer a divisão por 3. Lembra-se, toda divisão é uma fração, tá? E toda divisão é uma fração. É uma fração, ok? Então, montei aqui no esqueminha de fração, aqui, ó. 6.039 dividido por 3. Chego a 2.013, então a resposta correta é a letra C, ok? Aí eu deixei aqui um desenho aqui, eu só fiz aqui para a gente ter uma noção de como seria a montagem dessa divisão, tá? 6.039 dividido por 3. Então, tá aqui para vocês darem uma olhada aí como que fica, ok? Então, exercício número 2. Temos aqui, numa residência onde moram 5 pessoas, o proprietário verificou que, em 30 dias, houve um consumo de 315 kWh. Tá? O consumo médio diário de energia elétrica dessa família. Então, ele quer saber da família como um todo. Tá? Então, esses 5 aqui, na verdade, a gente não vai utilizar ele na conta. Ok? Então, ó, consumo médio diário de energia elétrica dessa família. Então, é como um todo. Então, vamos olhar. Se no mês inteiro teve um gasto de 315, ele está querendo saber o diário, então eu vou dividir por 30. Né? Já deu aqui o mês 30 dias, tá? Ele quer saber o diário. Então, peguei aqui consumo médio diário, 315 dividido por 30. Eu vou chegar a 10,5, tá? Daí fica simples, né? Então é só ir e marcar o xizinho, então, ó, na letra D, ok? Então, ó, o consumo dessa família foi de 315 no mês inteiro. O mês tendo 30 dias, tá? Peguei, fiz a divisão, cheguei em 10,5. Escreva nos itens abaixo a relação entre as grandezas. Então, temos aqui, letra A, 12 metros por segundo. Então, está dizendo assim que algo percorre, tá? 12 metros a cada segundo. Então, como ficaria essa relação? Então, a gente está ali observando metros por segundo. Então, ficaria assim, ó, 12 metros por segundo. Letra B, 1 metro cúbico por minuto. Então, 1 metro cúbico por minuto. Pessoal, isso é muito importante. Às vezes vocês fazem um cálculo, tá? Resolvem o exercício e não colocam a unidade aqui, a razão existente, né? Então, é interessante sempre que for responder, sempre
colocar a razão, tá? A relação entre essas grandezas. Às vezes faz a conta, deixa só a conta feita lá e não termina, não coloca essa relação, tá? Então, a letra C, 2.000 litros por hora. Então, tenho aqui 2.000 litros por hora. 38 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nessa cidade, por exemplo, tem a cada quilômetro quadrado, existe 38 habitantes. Escreva a relação entre grandezas na forma razão irredutível, tá? Então a gente vai simplificar, vai deixar do jeito mais simples, irredutível. Então aqui eu tenho 60 metros em 5 segundos. Então a gente vai deixar, por exemplo, aqui em 1 segundo, eu quero saber em 1 segundo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 60 e vou dividir pelo 5, ok? Então 60 dividido por 5, que vai ser igual a 12. Então 12 metros por segundo, tá? A cada 1 segundo percorre 12 metros, ok? Consequentemente, 5 segundos, 5 vezes 12, 60 metros. 7.000 metros cúbicos, tá? Em 20 minutos. Com certeza deve ser vazão de algum líquido, de água, certamente, tá? Então, 7.000 metros cúbicos em 20 minutos. Então, 7.000 dividido por 20. 350 metros cúbicos por minuto. 2.000 litros em 4 horas, tá? 2.000 litros em 4 horas. Mesma coisa, dividir 2.000 por 4, tá? Eu vou chegar ao 500 litros por hora. Letra D. 1.064 habitantes em 7 quilômetros quadrados. Então, mesma coisa. 1.064 dividido por 7. Então, cheguei a 152 habitantes por quilômetro quadrado. Número 5. Um automóvel partiu da cidade de Santos às 10 horas e chegou à cidade de Cajamar às 12 horas. Esse automóvel percorreu 140 quilômetros. Qual foi a velocidade média desse automóvel? Então, a distância percorrida e o tempo gasto. Bom, vamos saber aqui, ó, o tempo gasto, 10 horas e 12 horas. Quer dizer que então ele saiu às 10 e chegou às 12. Então o tempo gasto dele vai ser igual a 2, né? A diferença de 12 horas e 10 horas, né? Então se ele saiu 10 horas da manhã, chegou ao meio-dia, às 12 horas, então ele gastou 2 horas, tá? Então ele gastou 2 horas para percorrer 140 quilômetros. Faço a divisão. 140 dividido por 2, 70 km por hora. Essa foi a velocidade média que ele gastou. Então temos a cidade de Guarulhos, localizada na região metropolitana de São Paulo, possui uma população estimada no ano de 2009, 1.392.121 habitantes em uma área territorial. Então, a área do município é isso daqui, 318.675 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica? Quantas pessoas existem por quilômetro quadrado? Então, a divisãozinha lá de novo. Eu peguei o total de habitantes lá, total de habitantes. Aqui, 1.392.121, dividi por quilômetros quadrados do município. Então, cheguei a esse valor, 4.368,46. O que? Habitantes por quilômetro quadrado. Ok?